Bom dia, amigo. Aqui estamos juntos mais uma vez para começar o dia meditando na palavra de Deus. Como hoje é quarta-feira, quero lhe estender aquele convite para estarmos juntos a partir das 7 horas da noite, nosso primeiro culto de oração desse novo mês. Você é nosso convidado, estaremos juntos, orando uns pelos outros, estudando a palavra de Deus, refletindo sobre alguma coisa que Deus tem feito entre nós. Você é nosso convidado e espero encontrá-lo a partir das 7 horas da noite na nossa igreja. Ou você pode ir a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, que também esteja reunida em culto de oração neste dia. Aos aniversariantes de hoje, é claro, aquele abraço diferenciado, aquele abraço especial, muito carinhoso, carregado de desejos de muitas felicidades e muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Receba, portanto, nosso carinho. A todos o convite a dedicarmos os próximos instantes ao estudo da Palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, gostaria de ler com você os versículos 33 e 34, que dizem o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É interessante a argumentação lógica que o apóstolo Paulo utiliza para continuar a defender a tese de que podemos estar seguros em Deus e que podemos confiar em Deus. Começou por lembrar que se Deus é por nós, quem seria forte o suficiente para nos ameaçar, colocando-se contra nós? Depois ele prossegue dizendo que o Deus que esteve pronto a pagar o preço mais alto, que foi o seu Filho, para nos conceder a salvação, certamente nos dará qualquer outra coisa que precisarmos em conformidade com a sua vontade. Agora ele começa a lembrar que nós não podemos ser acusados ou condenados pelos pecados dos quais já fomos perdoados. O Filho de Deus veio ao mundo e veio para morrer por nós. Quando João Batista apresenta Jesus Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Ao morrer na cruz, Jesus nos libertou, portanto, do peso, do fardo do pecado. O próprio Jesus dissera isso ao afirmar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fomos livres, fomos libertos do pecado pelo agir de Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, perfeito, imaculado, sem defeito, foi à cruz. Na cruz levou sobre si os nossos pecados e assumiu a culpa pelos nossos erros. Ao morrer na cruz, pagou em si mesmo o preço pelos nossos pecados. Recebeu sobre si mesmo a condenação pelos nossos pecados. O pagamento foi feito. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo que o escrito da dívida que era contra nós foi rasgado. Nossa conta foi cancelada. Deixamos de ser devedores. E agora o apóstolo Paulo, baseado nessa mesma convicção, diz aos romanos que ninguém tem direito de levantar acusação contra aqueles que já experimentaram o perdão de Deus, porque quem nos justifica é o Senhor. A mesma ideia que ele já mencionara alguns capítulos antes, ao dizer que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados, fomos tornados justos, fomos considerados justos em Cristo Jesus porque Ele nos purificou. O nosso pecado Ele levou sobre si, a nossa culpa foi tirada de sobre nossos ombros. Por isso, a condenação que recaía sobre nós deixou de existir. Também na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, o apóstolo Paulo nos lembra que, de fato, o salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
justamente porque em Cristo Jesus nós somos libertos do pecado, da condenação do pecado, da culpa do pecado. E agora fomos justificados. Por isso, ganhamos o acesso à vida eterna. Ganhamos de presente a vida eterna. Se era o pecado que nos condenava, se era o pecado que nos remetia à morte e morte eterna, nós somos libertos dessa condenação, porque o nosso pecado foi perdoado e nós somos justificados em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer agora que ninguém pode nos acusar e ninguém pode nos condenar, porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo intercede por nós. Falando sobre isso, João, em sua primeira epístola, vai dizer a mesma coisa ao dizer que Jesus é o nosso advogado. E quando pecamos, Ele é o nosso advogado diante de Deus, é Ele quem nos defende. Jesus conquistou para nós esta vida eterna. Por isso, as palavras claras do apóstolo Paulo ao dizer que ninguém pode nos condenar, porque é Deus quem nos justifica. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo a experimentar o perdão dos seus pecados em Jesus Cristo. Essa certeza da libertação da escravidão do pecado, da culpa do pecado e da condenação do pecado. Justificado, purificado, livre de toda a condenação. Você passa a viver com a certeza da vida eterna presente de Deus em Cristo Jesus. Dádiva divina, proporcionada pelo sacrifício, pela morte de seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque embora sejamos pecadores, embora sejamos falhos, Cristo, que jamais conheceu o pecado, recebeu sobre si os nossos pecados e conquistou o nosso perdão. Muito obrigado porque em Jesus Cristo somos libertos da condenação, porque em Jesus Cristo alcançamos a justificação e com a justificação a certeza da vida eterna. Quero te pedir, ó Pai, por aqueles que nos assistem neste instante, que cada um viva a experiência maravilhosa de conhecer a Jesus e experimentar aquilo que só Jesus Cristo pode proporcionar: perdão dos seus pecados, justificação e certeza da vida eterna. É a oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando vem a noite pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.